A gente muda de assunto agora. Oratória. De acordo com o dicionário, é a arte e prática de falar em público. É uma habilidade. Há quem nasça com este dom e manifeste desde cedo, mas também é possível aprender para se destacar e se desenvolver melhor suas ideias e conhecimentos. Aqui em Blumenau, existe a Academia de Oratória Monte Alverne, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio. A academia comemora neste mês de junho 65 anos e, por isso, vamos conhecer mais sobre o trabalho que é feito na academia. Hoje eu recebo aqui comigo a diretora da Academia Monte Alverne, Rita Soraya Ribeiro Schirman. Boa tarde, Rita. Bem-vinda. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos os espectadores e ouvintes do programa Ver Mais. É um prazer estar aqui. Rita, 65 anos de história, né? Quem fundou a academia e com qual propósito? Ela foi fundada, então, como você já disse, em 1859. Acabamos de comemorar essa data tão importante. Foi fundada por Frei Odorico de Irié, que era um excelente professor de língua portuguesa, foi também diretor do colégio e seus alunos. E a ele incomodava um pouco assim a timidez dos alunos e também devo dizer que os sotaques, porque aqui na região do Vale do Itajaí, eles tiveram como a primeira língua o alemão ou o italiano. Então o Frei teve essa intenção e os alunos aceitaram e dali ela foi fundada e hoje ela é um patrimônio cultural da cidade. O Frei se destacava na oratória, queria incentivar esses jovens, né, a também falarem em público, mas oratória vem de oratório. Vem de oração, por isso hoje até a academia está dentro de um colégio franciscano, né? Exatamente. E ela é uma academia e que nós não temos notícia de que haja algo similar no país. E foi um sucesso muito grande. E o Frei Odorico era um frei muito culto, ele dominava o grego, o latim, francês, ele também fez muitos casamentos aqui em Blumenau, então ele foi uma figura muito assim, bem aceita pela sociedade blumenauense. Eu acho que por isso deu tão certo a ideia dele quando ele quis fundar essa academia de oratória. Rita, a gente está vendo algumas imagens da sessão comemorativa de 65 anos que aconteceu na semana passada, no dia 13 de junho. A gente viu aí muitas pessoas acompanhando essa sessão, né? Até o padre abençoando, o Frei, né? O Frei acompanhando e abençoando essa sessão. Mas como que acontecem as sessões no dia a dia? Os estudantes são preparados para usar ali esse dom da oratória. Como que acontece ao longo do ano? Acontece agora no ensino médio, são os alunos só do segundo ano. Quando a academia começou, eram os 3 anos de curso científico, primeiro, segundo e terceiro. E agora passou somente para o segundo ano, porque é muito difícil manter um jovem nessa era da informática, das conexões, né? Mas como você assistiu, você viu que eles dão bastante importância. Então, nós preparamos, são 6 sessões ordinárias por semestre e metade da turma faz o discurso e a outra metade critica. Então, eu recebo os discursos com antecedência, o rascunho, digamos assim, e corrigimos e depois fazemos a prática oral, tanto dos críticos quanto dos acadêmicos. Os alunos vão perdendo o medo do púlpito porque eles têm que subir no palco, eles têm que se posicionar com gestos, com fala, com pesquisa filosófica, inclusive, né? Muito. E sim, alguns têm bastante medo, né? Porque, como você falou no início, até queria cumprimentá-la, a oratória, ela é uma habilidade que pode ser adquirida. E alguns já são natos, né? Tem uma facilidade enorme. Alguns têm medo, mas é um desafio. Eu sempre digo, vocês vão enfrentar vários desafios. Esse é o primeiro e muito difícil, porque eles vão orar na frente dos colegas, de gente que eles cruzam nos corredores. Geralmente não são da mesma sala, mas é uma idade, né, em que eles têm uma insegurança. 16 anos, mais ou menos, exato, né? Mas eles se saem muito bem. Já passaram pela academia
milhares de estudantes que hoje são profissionais, que estão no nosso mercado de trabalho, certamente até acompanhando aqui o Ver Mais, porque a academia já formou muitas pessoas, pessoas que passaram pelo Colégio Bom Jesus, né? Muitas. Hoje nós temos uma média, só no segundo ano, de 150 a 160 alunos nessa série, na segunda série. Mas antigamente, como eu disse a você, eram os 3 anos, imagine, né? Eles faziam primeiro, segundo e terceiro. Eu acredito que sejam milhares mesmo. Os arquivos estão lá, estamos pensando em digitalizá-los e deixar depois no site para que eles possam consultar. Rita, a gente quis trazer esse assunto aqui no Ver Mais e popularizar a questão da oratória, porque hoje quem está nas redes sociais sabe o quanto é importante se comunicar, se posicionar. Tem muitos cursos de oratória, né, que ensinam essa habilidade, como você comentou. Mas a academia, além da oratória, ela também prepara de forma literária esses estudantes, que é assim, ler e ler, né, não perder o contato com os livros. Então, eles estão habituados a pegar citações de importantes filósofos, poetas, autores. Esse exercício da leitura, esse incentivo faz com que eles sejam também melhores oradores? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu acrescentaria agora a inteligência artificial tão criticada e trabalhada ao nosso favor. Por exemplo, na excelência do vocabulário. Né? Quando eles estão escrevendo, eu sempre digo, você vai dizer que alguma coisa é importante, você pode dizer que é essencial. E isso é um exemplo bem básico. E então, melhorando muito o vocabulário, não usando os gerundismos herdados da língua inglesa. Verdade. E tem ajudado bastante. E eles, na realidade, eles pesquisam muito e esse conhecimento de filósofos, eles usam às vezes nas redações de Enem, vestibular, eles conseguem lembrar de um discurso, meu Deus, é aquela citação. É uma forma de prepará-los para o vestibular também, né? Exatamente. E aí eu sempre procuro com que eu sempre falo de oradores, de escritores, poetas, compositores musicais, eu brinco que tem um lastro, que realmente são pessoas que pensaram em coisas, né? Para eles não se aterem só a pensamentos de internet e tal, certo, né? Tá certo. Eu corto. Buscar referências. E a gente está acompanhando aí, a gente não vai poder acompanhar aqui ao vivo no Ver Mais trechos dos oradores, mas é muito interessante porque os alunos se posicionam sobre os mais variados temas. Eu fui convidada recentemente pela Rita para participar, fui também convidada para orar lá, né, no colégio, e fiquei impressionada com a qualidade técnica, filosófica, a pesquisa que os alunos fazem também. Em tempos que a gente fala tanto de comunicação falada, né, Rita? Como é importante a gente voltar às raízes de pesquisas mais aprofundadas, textos mais elaborados com novas palavras, né? Exatamente. E as críticas aos discursos têm sido muito boas. Eles têm um poder de argumentação muito grande porque eles têm a informação na mão, né? Então eles pesquisam sobre vários ângulos, né? Que o discurso contém. Contestam às vezes há algum outro, porque a crítica sempre é aberta depois do discurso. A presidente da mesa disse: a crítica está em discussão. Então, qualquer um deles que já não está tão nervoso, né, como ali na frente, ele pode interferir. Então, isso enriquece muito os discursos deles e as críticas. Outro ponto que eu achei muito interessante, pais, né, avós também são convidados para acompanhar os oradores, né? Às vezes ficam até um pouco mais nervosos com a família acompanhando, mas também é uma forma de prestigiar e incentivar esses estudantes. Mas sem dúvida nenhuma, e alguns, eu disse, você convidou o seu pai? Não, alguns ficam muito nervosos. Aí às vezes um pai ou uma mãe ficam do lado de fora e entram só na hora que eles vão discursar. É aberto sim a convidados, né? E a família prestigia bastante porque é uma fase tão importante deles. Nossa, né? Muito. Rita, você está há quantos anos
na Academia Monte Alverne, né? Porque a Rita é professora, é uma mestre mesmo e conduz hoje ali as atividades da academia com muita excelência, Rita. Ah, muito obrigada. Eu não fiz as contas, mas a própria mesa diretora no dia disse que eu estou fazendo 25 anos, e é verdade, 25 anos só da Academia de Oratória. 25 anos de Academia de Oratória. E tem alguns registros, até o Arquivo Histórico nos passou assim informações, por exemplo, de que o Frei tinha um sonho que se tornasse um grêmio filosófico, literário, né? Um grêmio literário, e que aí a academia surgiu e hoje já completa 65 anos aí, incentivando estudantes, né? Milhares de estudantes que passaram. A juventude está distanciada dos livros, Rita, você percebe? Ou na academia você faz com que eles fiquem perto da literatura? A escola, né, ela tem os livros, que são os paradidáticos, e são muito incentivados, e eu trabalho muito com a professora de literatura. Então, nós interagimos e eles leem, sim. E agora houve um discurso de uma acadêmica muito interessante, porque ela, no discurso dela, que foi um depoimento pessoal, ela fala sobre as músicas que o pai... Ela é uma pessoa que gosta das coisas quase que da minha época ou do pai. E ela... Com quem eu discutiria Dostoiévski, por exemplo, se não fosse com o meu pai? Eles leem, sim. Eles gostam de ler. E essa rotina, claro, acaba ajudando na formação deles como cidadãos, né? Sem dúvida nenhuma. Muito. Rita, eu quero te parabenizar pelos 65 anos da Academia Monte Alverne. Curiosidade para a gente encerrar, Monte Alverne fica é uma montanha, né, na Itália? É uma montanha na Itália. E é uma montanha onde ele recebeu de um conde italiano, São Francisco de Assis, onde ele meditava. Então, quando os freis abdicavam de seus nomes, entravam no sacerdócio, ele se chamou Frei Francisco de Monte Alverne. Ele tinha esse espaço para meditação. Ele fez em homenagem a São Francisco de Assis. E ele foi o maior orador do Império Sacro. Dom Pedro, ele da foi... época do Império Romano. Exato. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Na época do Império de Dom Pedro. De Dom Pedro no Brasil. Maravilha. Por isso é o nome da Academia de Oratória. Maravilha. Rita, muitíssimo obrigada pela presença. A gente conheceu mais a Rita, que é diretora da Academia de Oratória Monte Alverne, que está completando 65 anos nesse mês. E a academia, ela é administrada, né? Fica sob os cuidados do Colégio Bom Jesus, que a gente tem aqui na nossa cidade há alguns anos já, né? Quanto tempo tem o colégio? O Colégio Santo Antônio foi fundado em 1877. Os franciscanos começaram a educação, né? Então, agora eu não vou calcular, mas de 77 para 24, já fez 145 anos, chegando 147 anos. Chegando no quase 150 anos. Eu acho que é o colégio mais antigo que tem, é um colégio secular, né? E o Frei Odorico sempre dizia que ele iniciou no século tal, né? No século XIX, atravessa o século XX e vai em rumo ao século XXI. E graças a Deus continua, né, essa excelência de colégio e essa referência cultural no estado. E como a Rita comentou, não se tem conhecimento de uma outra academia de oratória como essa que existe aqui em Blumenau. Rita, pode terminar. Posso terminar? Claro. Eu gostaria também de dizer do orgulho da Academia de Oratória, porque em todos os lugares que nós passamos, agora um repórter de vocês veio me cumprimentar, Passou, foi meu né, aluno. o Marco. Exato. Mas o maior orgulho da academia esse ano, além dos 65 anos, é nós termos um blumenauense na Academia Brasileira de Letras, que é o escritor Godofredo de Oliveira Neto, e que não pôde vir. Vamos ver se nós conseguimos trazê-lo no segundo semestre. Ele foi aluno do Santo Antônio, né? Uma herança da academia também. Professor de literatura francesa, lecionou na Sorbonne, em Paris. E ele tem o livro mais importante dele, porque nós quase não sabemos muito da história, A Guerra do Contestado, que eu aconselho todos a lerem, que é um orgulho para os catarinenses. Tá certo, bagagem cultural também, né, que Rita compartilhando com a gente do Vermais. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço poder divulgar esse trabalho, dizer também que não é aberta ao público por questão de segurança, mas quem tiver interesse, é só ligar para o colégio, só entrar em contato que nós podemos autorizar a entrada. Tá ótimo, Muito tá aí uma obrigada. grande oportunidade. Obrigada. Rita.